O mundo está atônito. A Índia acabou de atacar o Paquistão com mísseis em uma retaliação massiva que fez as tensões dispararem entre dois países que, historicamente, têm sido inimigos por décadas. E aqui está o ponto crucial. A Índia atacou uma potência nuclear. Pior ainda, ela mesma é uma potência nuclear. O mundo precisa prestar atenção porque o Paquistão está indignado e podemos estar vendo o início de uma guerra entre duas grandes potências militares no sul da Ásia. Em 6 de maio, a NPR foi uma das primeiras a relatar que a Índia lançou um grande ataque de mísseis contra o Paquistão. A Índia atingiu várias regiões no Paquistão, Caxemira e Jammu, controlados pelo Paquistão. Isso representa uma escalada dramática das tensões que sempre existiram entre as duas nações com armas nucleares. A Índia até tem um nome para o assalto: Operação Sindoor. O exército da Índia diz que a Operação Sindoor visou 9 locais em todo o Paquistão, Jammu e Caxemira, com todos os 9 supostamente ligados a células terroristas que realizaram ataques na Índia. A Índia respondeu ao ataque com uma declaração de 5 pontos para 10. Afirmou que o ataque foi em resposta a um ataque terrorista em Jammu e Caxemira realizado pouco mais de uma semana antes, o qual será abordado em breve. A Índia teve que atacar, pois esperava-se que o Paquistão agisse contra os terroristas e sua infraestrutura de apoio, afirma a declaração. Nas últimas 2 semanas, o Paquistão negou e acusou a Índia de realizar operações de falsa bandeira. Em outras palavras, o Paquistão não fez nada sobre um grande problema para a Índia. Então, a Índia decidiu tomar as rédeas da situação. A declaração também deixa claro que os ataques da Índia foram meticulosamente planejados e não ocorreram aleatoriamente em partes do Paquistão. A declaração 10 afirma que as ações da Índia foram focadas e precisas. Eles foram medidos, responsáveis e projetados para serem não escalonáveis. A Índia afirma ter visado apenas campos terroristas conhecidos, ressaltando que os ataques não eram escaláveis. Como um aviso e declaração de intenção sobre os ataques de mísseis, a Índia está dizendo ao Paquistão que não deve responder. Se a Índia conseguirá o que quer, ainda está para ser visto. O país afirma ter tido contato direto com os Estados Unidos da América, especialmente com o secretário de Estado Marco Rubio, após seus ataques. Pouco se sabe sobre o teor da conversa ou a posição dos Estados Unidos da América em relação ao ataque de mísseis. Ainda assim, os Estados Unidos da América estão mantendo silêncio, provavelmente porque não querem se precipitar em outra questão militar global quando já estão envolvidos nas situações da Ucrânia e do Iêmen. O Paquistão parece estar contestando as alegações da Índia de que o ataque de mísseis não afetou civis. A equipe de relações públicas do exército paquistanês compartilhou estatísticas preliminares alegando que 8 pessoas morreram no ataque de mísseis indiano. 16 anos morreu e outras 35 pessoas ficaram feridas, segundo a mídia paquistanesa Jio. A Al Jazeera traz mais informações sobre os ataques. A maioria dos alvos localizam-se na província de Punjab, no leste do Paquistão, com outros ataques atingindo Caxemira e Jammu. As cidades de Kotli e Muzaffarabad foram os principais alvos. Segundo um porta-voz militar paquistanês, 5 locais nessas regiões foram alvejados. O porta-voz não deu mais detalhes, apenas afirmou que os mísseis da Índia destruíram 2 mesquitas. A situação piora. O Paquistão não aceita isso passivamente. Apesar das alegações do exército indiano de que seus ataques foram projetados para não serem escalonados, já estamos vendo indícios de escalada, afirma o ministro da Defesa do Paquistão, Khwaja Asif. O pesado bombardeio foi retomado na linha de controle que separa as regiões da Caxemira, administradas pelo Paquistão e pela Índia. Essa linha é essencialmente uma fronteira formada em 1949 como parte do Acordo de Karachi, que encerrou os combates anteriores entre Índia e Paquistão. Criada para estimular negociações entre Índia e Paquistão, a região evoluiu para uma zona fortificada, com ambos os países recusando-se a ceder território. Por exemplo, nos anos 2000, a Índia cercou seu lado da linha de controle para prevenir ataques terroristas transfronteiriços nas regiões de Caxemira que supervisiona. Parece que tais fortificações não funcionaram além de um bombardeio limitado através da linha de controle.
O Paquistão alega ter abatido ao menos 5 aviões de guerra indianos e capturado diversos soldados do país em retaliação ao ataque de mísseis. Segundo a Bloomberg, o Paquistão afirma, de forma similar à Índia, que a derrubada de 5 aviões não são atos hostis, mas sim exemplos do país defendendo seu próprio território. O primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, condenou rapidamente os ataques da Índia e prometeu retaliação após a invasão dos aviões. O Paquistão tem todo o direito de responder com força a este ato de guerra imposto pela Índia, e uma resposta vigorosa está sendo dada, disse Sharif. Após o ataque de mísseis, o Paquistão e suas forças armadas sabem como enfrentar o inimigo. Jamais permitiremos que o inimigo alcance seus objetivos malignos. Só há uma conclusão possível. As tensões entre Índia e Paquistão estão se agravando seriamente a ponto de as nações estarem à beira de entrar em guerra. Mas como chegamos aqui? Essa é uma pergunta complicada porque a resposta combina um catalisador recente com tensões históricas que existem há décadas. O massivo ataque de mísseis da Índia é uma resposta direta a um incidente ocorrido em 22 de abril. Nesse dia, terroristas invadiram a Caxemira controlada pela Índia, resultando em tiroteios que mataram 26 turistas e feriram dezenas de outros na região. Este é o ataque terrorista que a Índia esperava que o Paquistão respondesse em sua declaração 10. Após os ataques, a Índia não hesitou em culpar outros países. Segundo a NPR, a Índia acusou o Paquistão de envolvimento no ataque a Caxemira, considerado o pior contra civis indianos em mais de 10 anos. O ataque provocou uma resposta precoce dos Estados Unidos da América, com Rubio pedindo aos líderes da Índia e do Paquistão que acalmem as tensões para manter a paz e a segurança no sul da Ásia. Isso não aconteceu. Em vez disso, as tensões explodiram e tanto a Índia quanto o Paquistão agora estão se atacando diretamente. O peso do problema está sendo sentido em Caxemira, onde os residentes agora lidam com ambos os lados, se bombardeando através da linha de controle. O rastreador ao vivo da Cable News Network traz relatórios atualizados sobre o que está acontecendo neste momento. Um civil de 30 anos afirma: "Estamos tensos, ansiosos e grudados na televisão. É a primeira vez que ouço um bombardeio tão intenso sobre minha aldeia." Pequenos atos de agressão entre Índia e Paquistão na linha de controle não são novidade. Porém, se este civil estiver correto, isso é preocupante. O atual conflito entre as duas nações em Caxemira é o mais intenso em cerca de 3 décadas. Outros residentes da Caxemira afirmam que as explosões começaram por volta das 2:30 da manhã e continuaram por várias horas. Outro morador relatou noites insones devido aos intensos bombardeios, com gritos de mulheres e crianças em meio ao desespero generalizado. Simplesmente, o medo reina na Caxemira agora. Os cidadãos da região sabem que a Caxemira será o epicentro se uma guerra total irromper entre a Índia e o Paquistão. Isso nos leva às tensões históricas que contribuem para o cenário atual. O ataque terrorista de 22 de abril na Caxemira não foi um incidente isolado. Índia e Paquistão têm disputado a posse do território por décadas, com o cerne de seu desacordo surgindo após a Segunda Guerra Mundial. E a criação da partição da Índia Britânica de 1947, um dos primeiros passos que o Reino Unido tomou para se retirar da Índia. Após décadas de governo, o país estabeleceu uma Índia hindu e um Paquistão muçulmano, segundo o Conselho de Relações Exteriores. Conselho de Relações Exteriores. Isso por si só pode não ter sido um problema. Cada um desses países ganhou soberania e definiu fronteiras. O problema surgiu porque o Reino Unido se isentou de qualquer responsabilidade sobre o destino de Jammu e Caxemira. Ao invés de atribuir esses territórios a um país ou outro, cada um pôde escolher a qual se uniria. Aí estava o problema. A situação de Jammu e Caxemira criou competição entre a Índia e o Paquistão, levando à situação atual, com regiões controladas por ambos os países em Caxemira. Confrontos e tensões são relativamente comuns nas fronteiras estabelecidas pela partição da Índia Britânica em 1947, o que contribuiu para os conflitos entre Índia e Paquistão. Entrando em guerra total em 1965, os dois países travaram outro conflito breve 6 anos depois, agora sobre o Paquistão Oriental. A Índia venceu aquele conflito, levando à separação do Paquistão Oriental do continente paquistanês e à criação do país de Bangladesh.
Em 1972, Índia e Paquistão tentaram uma reconciliação. Eles criaram o Acordo de Simla, que estabeleceu a linha de controle, atualmente submetida a bombardeios, e a divisão oficial de Caxemira em duas regiões administrativas. Porém, a diminuição das tensões durou pouco. Em 1974, a Índia revelou que estava testando armas nucleares. O Paquistão encarou esse anúncio como um desafio direto, desencadeando uma corrida armamentista nuclear que levou ambos os países a se tornarem potências nucleares mundiais. No fim dos anos 80, as tensões voltaram a aumentar. Com o apoio do Paquistão, há vários movimentos de resistência que atuavam na parte da Caxemira controlada pela Índia, a violência se intensificou. Cruzar a linha de controle gerou conflitos. Apesar de Índia e Paquistão manterem um cessar-fogo oficial desde 2003, escaramuças regulares ocorrem através da linha de controle, além de ataques em ambos os lados da Caxemira. O que vimos em 22 de abril foi apenas um exemplo, embora um dos mais devastadores casos desses tipos de ataques. Desta vez, a Índia decidiu responder com pesados ataques de mísseis. 22 de abril foi o catalisador para a erupção de tensões que existem entre a Índia e o Paquistão há décadas. Os ataques a civis e turistas na Caxemira, controlada pela Índia, foram inaceitáveis para o governo indiano. Embora ainda não tenha declarado guerra total contra o Paquistão. O mesmo vale para o Paquistão, que apesar de ter derrubado aeronaves indianas e prometido retaliação pelos ataques aéreos da Índia, também evitou declarar guerra. Ambas as nações sabem o quão prejudicial tal conflito seria, não só para elas, mas para toda a Ásia do Sul. Mesmo assim, devemos perguntar: o que vem depois? Atualmente, o conflito está em um ponto crítico. Segundo Atala Tarar, ministro da Informação do Paquistão, a Índia agrediu o Paquistão, sem nenhuma evidência real de que tinha algo a ver com os ataques terroristas de 22 de abril em Caxemira. Tarar afirma que a Índia deu o infeliz passo de atacar civis, mesmo que esse passo tenha sido involuntário. Então, como uma nação responsável, defendendo sua honra e integridade territorial, o Paquistão respondeu, conta Tarar a Al Jazeera. Essa resposta inclui a derrubada de 5 aeronaves indianas, além de um drone e vários quadricópteros da Índia destruídos pelo Paquistão. Tarar afirma que agora cabe à Índia agir, dizendo a Al Jazeera, não atacaremos primeiro. Mas se a Índia recorrer à agressão, o Paquistão responderá, e o Paquistão já respondeu. A mensagem é clara, se a Índia não realizar mais ataques de mísseis, as tensões podem diminuir. E os dois países podem resolver sua disputa diplomaticamente. Essa abordagem não é ajudada por instâncias como o Paquistão, alegando que tropas indianas na linha de controle levantaram a bandeira branca no conflito em andamento na região. Tara postou no 10, alegando que eles primeiro fugiram da investigação e agora fugiram do campo. As acusações veladas de covardia por parte da Índia podem provocar uma resposta, assim como cenas de Hyderabad, no Paquistão, onde manifestantes foram fotografados queimando a bandeira indiana. Espera-se que os ataques aéreos indianos de maio e a resposta do Paquistão encerrem o conflito direto, com as nações iniciando discussões posteriormente. E se estivermos presenciando o início de uma guerra total entre a Índia e o Paquistão? Se for esse o caso, toda a comunidade global deve estar em alerta, pois essas duas nações têm algumas das forças militares mais poderosas do mundo. Segundo o Global Firepower, que ranqueia 145 nações com base na força de seus exércitos. Todos os anos, a Índia tem a 4ª maior força militar do mundo, com o Paquistão tendo a 12ª mais forte. Isso por si só indica que um grande conflito entre os dois não seria uma guerra pequena. Isso envolveria dois grandes jogadores lançando imenso poder militar. A Índia parece levar vantagem na maioria das áreas em um possível conflito. A Índia tem um exército muito maior em termos de pessoal, independentemente da perspectiva. Os 1,455 milhões de militares ativos do país fazem os 654 mil do exército paquistanês parecerem pequenos. No que diz respeito às reservas, a Índia mantém cerca de 2 vezes os 550 mil reservistas que o Paquistão tem. O Paquistão não pode contar com forças paramilitares, que são grupos militantes independentes, embora alinhados com os objetivos do exército oficial do país. Para equilibrar as chances de efetivo, o 290 mil forças paramilitares, enquanto a 1,6 milhão.
A Índia investe anualmente cerca de 10 vezes mais que o Paquistão em seu exército, refletindo na disparidade existente entre os dois países. Em termos de equipamento, a Índia possui cerca de 1.000 aeronaves a mais que o Paquistão, incluindo quase 200 caças adicionais. Transporte aéreo 4 vezes maior e estoque de helicópteros muito superior. Em terra, a Índia traz 4.201 tanques para uma batalha terrestre, em comparação aos 2.627 do Paquistão. Também possui mais de 120 mil veículos blindados adicionais. Apesar do Paquistão ter uma pequena vantagem em artilharia autopropulsada e projetores de foguetes móveis, a Índia pode permitir essa vantagem, já que seu poder aéreo é consideravelmente superior ao paquistanês. Vemos também uma história semelhante na frente naval. A Marinha da Índia tem cerca de 140 ativos comparados aos 109 do Paquistão. Com os potenciais diferenciadores sendo o par de porta-aviões da Índia, o Paquistão não tem nenhum. A Índia tem a opção de posicionar seus porta-aviões próximos ao Golfo Pérsico, permitindo seu uso como base para ataques aéreos no oeste do Paquistão. Ataques continuam pela fronteira que os dois países dividem no sudeste do Paquistão. Em uma guerra convencional, os números indicam que a Índia teria vantagem. Entretanto, um conflito entre Índia e Paquistão seria tudo menos convencional. Por quê? Devido ao problema mencionado, ambos são países com armas nucleares. É improvável que algum país use armas nucleares pelos mesmos motivos. Não vemos eles sendo usados em outros lugares, ou seja, destruição mútua assegurada. Eles não podem ser desconsiderados da possível batalha entre Índia e Paquistão. As duas nações estão praticamente empatadas na frente nuclear, segundo a Bloomberg. Cada uma possui cerca de 170 ogivas nucleares. Então, a diferença entre elas pode se resumir aos sistemas de entrega. Ambos trabalham no desenvolvimento de infraestrutura para lançar armas nucleares da terra, mar ou ar. Mas nenhum está completamente pronto. Nos 3 departamentos, a Índia tem vantagem em termos de alcance. O míssil indiano Agni-5, com capacidade nuclear, tem um alcance de até 5.000 quilômetros, possibilitando atingir qualquer região do Paquistão. O míssil paquistanês mais próximo é o Shahin-3, que se acredita ter alcance de 2.745 quilômetros. Isso ainda é suficiente para atingir a maioria dos alvos indianos. Porém, o Paquistão é limitado pelo fato de que este míssil ainda está em teste. Portanto, apesar de cada país ter um número semelhante de armas nucleares, há uma disparidade como na frente convencional. A Índia leva vantagem. Isso é preocupante para o Paquistão, que se vê no papel de uma nação se defendendo de uma ameaça mais poderosa. Porém, há outro problema. Uma guerra entre Índia e Paquistão não se restringiria a esses dois países. Como aponta o Conselho Atlântico, qualquer conflito entre os dois sempre tem o potencial de se espalhar para outras regiões do sul da Ásia. Bangladesh, Butão, Nepal, Sri Lanka e várias outras nações teriam que navegar em um clima político difícil. Isso é notório em Bangladesh, onde o sentimento anti-indiano está em alta após a recente derrubada de um governo pró-Índia. O Paquistão chamaria Bangladesh para ajudá-lo em uma luta contra a Índia? Como Bangladesh responderia à perspectiva de lutar contra um país muito mais poderoso? Essas são as perguntas para as quais não temos as respostas. O que é provável é que uma guerra entre Índia e Paquistão causaria muita disputa política em outros lugares. Em certos casos, como Butão, isso poderia aumentar a influência chinesa na Ásia. Porém, falar de guerra pode ser prematuro. Índia e Paquistão tentaram mesclar menções de não querer escalar ainda mais o conflito, enquanto o Paquistão reforça seu direito de responder. Além disso, como o Conselho Atlântico observa, também há uma possível saída neste conflito que poderia levar a tensões, reduzindo um acordo de água. Alegações de que o ataque terrorista em 22 de abril e a resposta da Índia não surpreendem. Se algo, eles seguem um padrão previsível de escalada já visto antes, indicando que a desescalada provavelmente ocorrerá em breve. Isso aponta para ataques indianos semelhantes em 2016 e 2019, ambos em resposta a incidentes semelhantes. O recente ataque em Caxemir mostra que a Índia costuma responder com demonstração de força antes de reduzir as tensões. Sirujan Palkar, que é o bolsista Global India do Atlantic Council, diz que a água pode ser a chave.
Uma estratégia crucial de diálogo seria renegociar o Tratado das Águas do Indo, assinado em 1960, e não leva em conta as mudanças climáticas e tecnológicas modernas. Ele escreve: essa renegociação permitiria aos Estados Unidos da América exercer influência e ajudar a reduzir as tensões no sul da Ásia. Se houver um diálogo sobre esse tratado sem data de término e antiquado, isso poderia abrir caminho para discussões territoriais futuras. Porém, não podemos afirmar com certeza o que ocorrerá. A Índia lançou ataques de mísseis em resposta a um atentado terrorista em Caxemira. O Paquistão revidou, derrubando aviões indianos que invadiam seu espaço aéreo. O que você acha que vai acontecer a seguir? Compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre a crescente crise Índia-Paquistão. Confira por que a China e a Índia estão entrando em guerra, ou clique neste outro vídeo.